Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Extensão justa. Streeter só viu a placa porque teve que parar o carro para vomitar. Ele andava vomitando muito, quase sem aviso, às vezes um acesso de náusea, outras, um gosto metálico no fundo da garganta, e também acontecia de não ser nada. Só e botava tudo para fora, o que era bastante problemático. Dirigir se tornará um ato arriscado. Ainda assim, ele também andava dirigindo muito, em parte porque já não poderia mais fazê-lo no final do outono, e em parte porque tinha muito no que pensar. E sua mente sempre ficava mais clara quando ele estava atrás do volante. Ele seguia pela extensão da Avenida Harris, uma estrada larga de 3 quilômetros que margeava o aeroporto do condado de Derry e alguns negócios locais, a maioria hotéis e depósitos. A extensão era bastante movimentada durante o dia, porque cruzava a cidade inteira e também levava ao aeroporto, mas à noite ficava quase deserta. Streeter parou na ciclovia, pegou um de seus sacos plásticos de vomitada pilha que trazia no banco do passageiro, enfiou a cara lá dentro e mandou ver. O jantar apareceu para um bis, que ele só veria se estivesse de olhos abertos. Mas não estava. Quem já viu um saco cheio de vômito, viu todos. Quando a fase do vômito começou, ele não sentia dor. O Dr. Henderson tinha alertado de que essa situação mudaria. E, no decorrer da última semana, isso de fato acontecerá. Não era uma dor intensa, por enquanto. Apenas uma fisgada que subia rápido como um relâmpago da barriga para a garganta, como uma azia. Vinha e depois melhorava. Mas iria piorar. O Dr. Henderson também havia lhe dito isso. Streeter tirou a cabeça do saco, abriu o porta-luvas, pegou um pedaço de arame e vedou seu jantar ali antes que o cheiro impregnasse o carro. Olhou para a direita e avistou uma cesta de lixo providencial, com um simpático cachorro de orelhas caídas pintado na lateral e um texto em que se lia: "O cachorro de Derry diz: ponha o lixo no lixo." Streeter saiu, foi até a cesta do cachorro e depositou a mais recente ejeção de seu corpo enfraquecido. O sol do verão estava se pondo vermelho no terreno plano e, naquele momento, deserto, do aeroporto, e a sombra presa aos seus pés era longa e grotescamente magra. Era como se Streeter estivesse 4 meses à frente de seu corpo, e já completamente devastado pelo câncer que, em breve, o devoraria vivo. Ele se virou para entrar no carro e notou a placa do outro lado da estrada. A princípio, provavelmente porque seus olhos ainda lacrimejavam, achou que as palavras diziam extensão rasta. Então piscou e viu que, na verdade, estava escrito extensão justa. Abaixo disso, em letras pequenas: preço justo. Extensão justa, preço justo. Soava bem e quase fazia sentido. Havia uma área de cascalho no lado oposto da estrada, próxima à cerca de arame que delimitava a propriedade do aeroporto. Muitas pessoas montavam barraquinhas ali durante as horas mais movimentadas do dia, porque dava para os clientes pararem sem que ninguém acertasse a traseira do carro, isto é, se a pessoa fosse rápida e se lembrasse de usar a seta. Streeter morara a vida inteira na pequena cidade de Derry, no Maine, e com o passar dos anos vira pessoas vendendo brotos frescos de samambaia por lá na primavera, frutas frescas e espigas de milho no verão, e lagostas durante quase todo o ano. No fim do inverno, um velho doido conhecido como Boneco de Neve assumia o lugar, vendendo quinquilharias que ele encontrava na neve que estava começando a derreter. Há muitos anos, Streeter comprará uma boneca de pano bem bonita desse homem, pensando em dá-la para sua filha, Mai, que tinha 2 ou 3 anos na época. Mas cometeu o erro de contar a Janete quem havia lhe vendido o brinquedo, e ela o fez jogá-lo fora. Por acaso você acha que podemos ferver uma boneca de pano para matar os germes? Perguntara ela. Às vezes me pergunto como um homem inteligente pode ser tão burro. Bem, o câncer não discriminava ninguém em relação ao cérebro. Inteligente ou burro, ele estava prestes a partir desta para uma melhor. Havia uma mesa dobrável montada onde o boneco de neve um dia exibirá suas mercadorias. O homem rechonchudo sentado atrás dela estava protegido dos raios vermelhos do sol poente por um enorme guarda-sol amarelo inclinado para o lado.
Streeter ficou parado na frente do carro por um minuto inteiro. Quase entrou de novo. O homem rechonchudo não havia reparado nele. Parecia assistir a uma pequena televisão portátil. Mas então sua curiosidade venceu. Ele checou o tráfego. Não viu nenhum carro. A extensão estava deserta como era de esperar àquela hora. Todos os trabalhadores em casa jantando, ignorantes quanto à sua condição não cancerosa, e cruzou as 4 pistas vazias. Sua sombra esquelética, o espírito do Streeter futuro, seguiu atrás dele. O homem rechonchudo olhou para cima. Olá, cumprimentou ele. Antes que desligasse a TV, Streeter teve tempo de ver que o cara estava assistindo a um programa de variedades. Como estamos esta noite? Bem, não sei quanto a você, mas eu já estive melhor, respondeu Streeter. Meio tarde para vender alguma coisa, não acha? Muito pouco tráfego depois da hora do rush. Aqui é a parte de trás do aeroporto. Nada além de uma área de carga e descarga. Os passageiros entram pela rua Vitchell. Eu sei, disse o homem rechonchudo. Mas, infelizmente, o zoneamento não permite pequenos negócios de beira de estrada como o meu no lado movimentado do aeroporto. Ele balançou a cabeça, inconformado com a injustiça do mundo. Eu ia fechar e voltar para casa às 7, mas tive um pressentimento de que mais um cliente poderia aparecer. Streeter olhou para a mesa, não viu nenhum item à venda, a não ser que a TV fosse um, e sorriu. Eu não posso ser exatamente um cliente, senhor? George Odabi. Apresentou-se o homem rechonchudo, levantando-se e estendendo a mão igualmente rechonchuda. Streeter a apertou. Dave Streeter. E não posso ser exatamente um cliente porque não tenho ideia do que você está vendendo. A princípio, achei que a placa dizia extensão rasta, de cabelo. Você quer uma extensão de cabelo? Perguntou Odabi, examinando de alto a baixo. Pergunto isso porque o seu parece estar ficando ralo. E em breve não restará mais nada, disse Streeter. Estou fazendo químio. Ah, puxa vida. Sinto muito. Obrigado. Só não sei bem qual é o sentido da químio. Então deu de ombros. Ficou espantado em ver como era fácil dizer aquelas coisas para um estranho. Streeter não tinha contado nem para os filhos ainda, embora Janet soubesse. É claro, o tratamento não tem muita chance de dar certo. Perguntou Odabi. Havia uma compaixão simples em sua voz, nem exagerada, nem ausente. Streeter sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Chorar na frente de Janet o deixava profundamente constrangido, e ele só havia feito isso 2 vezes. Ali, com aquele estranho, no entanto, parecia natural. Mesmo assim, tirou um lenço do bolso de trás da calça e enxugou os olhos. Um pequeno avião se aproximava para aterrissar. A silhueta da aeronave contra o sol vermelho a fazia parecer um crucifixo em movimento. Nenhuma chance, dizem os médicos, respondeu Streeter. Então acho que a quimioterapia é só, eu não sei. Um placebo? Streeter riu. Exatamente. Talvez você devesse pensar em trocar a quimioterapia por analgésicos. Ou poderia fazer um pequeno negócio comigo. Como já disse, não posso ser um cliente enquanto não souber o que você está vendendo. Ah, bem, a maioria das pessoas chamaria de poção milagrosa, explicou Odabi, sorrindo e balançando para a frente e para trás sobre as pontas dos pés atrás da mesa. Streeter notou com alguma fascinação que, embora George Odabi fosse rechonchudo, sua sombra era tão magra e tinha uma aparência tão doentia quanto a do próprio Streeter. Ele imaginou que a sombra de todo mundo devia parecer doente à medida que o pôr do sol se aproximava, principalmente no verão, quando o fim do dia era longo, demorado e, de alguma forma, não muito agradável. Não vejo frascos, comentou Streeter. Odabi entrelaçou os dedos das mãos sobre a mesa e se inclinou para a frente, parecendo, de repente, extremamente profissional. Eu vendo extensões, disse ele. Então o nome desta estrada veio bem a calhar. Nunca pensei dessa maneira, mas acho que você está certo. Embora, às vezes, um charuto seja apenas fumaça, e uma coincidência seja apenas uma coincidência. Todo mundo precisa de uma extensão, Sr. Streeter. Se você fosse uma jovem que adora fazer compras, eu lhe ofereceria uma extensão de crédito. Se você fosse um homem com um pênis pequeno, já que às vezes a genética pode ser cruel, eu lhe ofereceria uma extensão peniana. Streeter ficou espantado e entretido com a objetividade da coisa. Pela primeira vez em um mês, desde o diagnóstico, ele se esqueceu de que estava sofrendo de um tipo de câncer agressivo e acelerado. Você só pode estar brincando. Ah, eu sou um grande piadista, mas nunca quando se trata de negócios. Já vendi dezenas de extensões de pintos na vida, e por um tempo fiquei conhecido no Arizona como Eu Pene Grande. Estou falando a verdade, mas, felizmente para mim, não preciso nem espero que você acredite. Homens baixos costumam querer uma extensão de altura. Se você quisesse mesmo mais cabelo, Sr. Streeter, eu ficaria feliz em lhe vender a respectiva extensão. E um homem com um narigão, sabe, como Jimmy Durante, poderia ganhar um menor. Odabi balançou a cabeça, sorrindo.
Agora é você quem está brincando. A resposta é não. Se precisar de uma redução, terá que ir a outro lugar. Sou especializado apenas em extensões, um produto muito americano. Já vendi extensões de amor, às vezes chamadas de poções do amor, para os apaixonados, extensões de empréstimos para os endividados, e eles são muitos na economia atual, extensões de tempo para os atrasados, e uma vez uma extensão de visão para um cara que queria ser piloto da Força Aérea e sabia que não conseguiria passar no exame de vista. Streeter sorria. Estava se divertindo. Ele teria dito que se divertir era algo impossível nos últimos tempos, mas a vida era cheia de surpresas. Odabi também sorria, como se os dois estivessem compartilhando uma ótima piada. E uma vez, continuou ele, vendi uma extensão de realidade para um pintor, um homem muito talentoso que estava à beira da esquizofrenia paranoide. Isso sim foi caro. Quanto? Se me permite perguntar. Um dos quadros dele, que agora enfeita a minha casa. Você deve saber quem é. Ficou conhecido no Renascimento italiano. Provavelmente já leu sobre ele. Se fez algum curso de artes na faculdade. Streeter continuou a sorrir, mas deu um passo para trás, apenas por segurança. Já havia aceitado o fato de que iria morrer, mas isso não significava que queria morrer naquele dia, nas mãos de um possível fugitivo do hospício de Juniper Hill para os criminosos considerados insanos, em Augusta. Quer dizer então que você é meio, sei lá, imortal? Já vivi muito, com certeza, afirmou Odabi. E isso nos leva ao que eu posso fazer por você, creio. Você provavelmente gostaria de uma extensão de vida. Mas imagino que não seja possível, não é mesmo? Perguntou Streeter. Mentalmente, ele calculava a distância até o carro, e quanto tempo levaria para chegar lá. Claro que é possível, por um preço. Streeter, que brincara muito de palavras cruzadas quando era mais jovem, já havia separado as letras do nome de Odabi e as rearrumado na mente. Dinheiro, ou está falando da minha alma? Odabi fez um gesto desdenhoso com a mão e revirou os olhos. Como diz o ditado, eu não reconheceria uma alma nem se ela me mordesse no traseiro. Não, dinheiro é a resposta, como sempre. Uns 15% de sua renda pelos próximos 15 anos deve servir. Você pode chamar de taxa de agenciamento, se preferir. Essa é a duração da minha extensão. Streeter contemplou a ideia de mais 15 anos de vida com uma avidez melancólica. Parecia muito tempo, principalmente se comparado ao que realmente tinha pela frente. 6 meses de vômitos, dores cada vez piores, coma e morte. Além de um obituário que, sem dúvida, incluiria a frase após uma longa e corajosa batalha contra o câncer. Blá blá blá. Odabi levantou as mãos em um gesto expressivo que dizia quem sabe. Podem ser 20. Não sei dizer com certeza, não é uma ciência exata. Mas, se você quer ser imortal, pode esquecer. Tudo o que eu vendo são extensões. É o melhor que posso fazer. Por mim, tudo bem, concordou Streeter. O cara o havia deixado mais animado. E, se Odabi precisava de alguém para ouvir suas piadas, Streeter estava disposto a colaborar. Até certo ponto, pelo menos. Ainda sorrindo, estendeu a mão por cima da mesa. Combinado, 15%, 15 anos. Embora eu deva avisar você que 15% do salário de um assistente de gerente de banco não vai colocá-lo exatamente atrás do volante de um Rolls-Royce. Um gel, talvez, mas não é só isso, retrucou Odabi. É claro que não, concordou Streeter, suspirando e recolhendo a mão. Senhor Odabi, foi muito bom conversar com o senhor. Você alegrou minha noite, o que eu achava que fosse impossível, e espero que consiga ajuda com seu problema, man. Cale a boca, seu idiota, disse Odabi, e, embora ainda estivesse sorrindo, não havia mais nada de agradável nele. De repente, parecia maior, como se tivesse crescido uns 10 centímetros, e não tão rechonchudo. É a luz, pensou Streeter. A luz do sol poente confunde a gente. E o cheiro desagradável que sentiu subitamente não devia ser nada além de combustível queimado de avião, levado até aquela pequena área de cascalho fora da cerca de arame por um sopro errante do vento. Tudo isso fazia sentido, mas ele seguiu a orientação e se calou. Por que um homem ou uma mulher precisaria de uma extensão? Já se perguntou isso? É claro que já, respondeu Streeter, com um tom áspero. Eu trabalho em um banco, senhor Odabi. Poupanças DEI. As pessoas me pedem extensões de empréstimo o tempo todo. Então você sabe que as pessoas precisam de extensões para compensar algo que está faltando. Falta de crédito, falta de pinto, falta de visão, etc. Sim, é um mundo difícil, disse Streeter. Pois é, mas até mesmo coisas que não existem possuem peso. Peso negativo, que é o pior tipo. O peso tirado de você deve ir para outro lugar. É física simples. Metafísica, poderíamos dizer. Streeter observou Odabi com fascínio. A momentânea impressão de que o homem estava mais alto e de que havia dentes demais em seu sorriso, se fora. Ele era só um cara baixinho e gorducho que provavelmente tinha um cartão de paciente ambulatorial na carteira, se não de Juniper Hill, então da Instituição de Saúde Mental de Acádia, em Bangor. Isso se tivesse uma carteira. Odabi,
Com certeza, sofria de algum transtorno delirante e bastante avançado, e isso fazia dele um objeto de estudo fascinante. Posso ir direto ao ponto, Sr. Streeter? Claro. Você precisa transferir esse peso. Em outras palavras, você tem que passar o mal adiante, se o mal for retirado de você. Entendo. E ele entendia. Odabi estava de volta às mensagens, e aquela era um clássico. Mas não pode ser para qualquer um. Essa história de sacrifício anônimo já foi testada e não funciona. Tem que ser alguém que você odeia. Há alguém que você odeie. Sr. Streeter, não sou um grande fã do Kim Jong-il. E acho que a cadeia é boa demais para os desgraçados perversos que explodiram o Destroy USS Cole. Mas acho que eles nunca. Fale sério ou deu fora. Disparou Odabi. E mais uma vez ele pareceu mais alto. Streeter pensou se aquilo poderia ser algum efeito colateral peculiar das medicações que estava tomando. Se você quer dizer na minha vida pessoal, não, eu não odeio ninguém. Só não gosto de algumas pessoas. Minha vizinha, a senhora Denbrough, sempre deixa as latas de lixo destampadas, e, quando bate um vento, a sujeira se espalha por todo o meu gramado. Se me permite brincar com as palavras do falecido Dino Marti, Sr. Streeter, todo mundo odeia alguém em algum momento. Will Rogers diz. Ele era um farsante que adorava rodopiar um laço e usava o chapéu afundado na testa como um garotinho brincando de cowboy. Além disso, se você não odeia mesmo ninguém, não podemos fazer o negócio. Streeter pensou um pouco. Então olhou para os sapatos e falou com uma voz tão baixa que quase não reconheceu como sua. Acho que odeio Tom Godug. E quem é ele? Streeter suspirou. Meu melhor amigo de infância. Houve um momento de silêncio antes que Odabi caísse na gargalhada. Ele saiu de trás da mesa, deu um tapinha nas costas de Streeter. Sua mão era fria, e os dedos, longos e finos, e não curtos e grossos. Então voltou para sua cadeira dobrável. Desabou nela, ainda rindo e fungando. Seu rosto estava vermelho, e as lágrimas rolando pelas bochechas também pareciam vermelhas, sanguinolentas, na verdade, sob a luz do sol poente. Seu melhor, de infância. Ah, isso é. Odabi não se aguentou. Ele gargalhava e uivava, e sua barriga se sacudia em espasmos. O queixo, estranhamente pontudo para uma cara tão redonda, subia e descia diante daquele céu de verão inocente, já quase escuro. Por fim, ele conseguiu se controlar. Streeter pensou em lhe oferecer seu lenço, mas depois achou que não queria ver seu pertence tocando a pele do vendedor de extensões. Isso é excelente, Sr. Streeter, disse ele. Podemos negociar. Puxa, isso é ótimo, comentou Streeter, dando outro passo atrás. Já estou feliz com meus 15 anos extras. Mas parei o carro na ciclovia. E isso é uma infração de trânsito. Posso ser multado. Eu não me preocuparia com isso, disse Odabi. Como deve ter notado, nenhum único carro passou por aqui desde que começamos a negociar, muito menos um lacaio da polícia de Day. O tráfego nunca interfere quando estou tratando de um negócio sério com um homem ou uma mulher de palavra. Eu cuido para que seja assim. Streeter olhou em volta, desconfortável. Era verdade. Ele ouvia o tráfego na rua Vition, em direção ao Millie Hill. Mas, ali, a cidade de Derry parecia completamente deserta. É claro, sempre há pouco tráfego por aqui no fim do dia, lembrou Streeter a si mesmo. Mas nem um carro. A estrada completamente vazia. Isso era de se esperar à meia-noite, não às 7:30. Pois me diga por que você odeia o seu melhor amigo, incitou Odabi. Streeter lembrou, então, de novo, que aquele cara era louco. Qualquer coisa que Odabi contasse a alguém não seria levada a sério. Era um pensamento libertador. Tom era o mais bonito quando éramos crianças, e é muito mais bonito agora. Ele se destacou em 3 esportes, e eu só sou mais ou menos bom em minigolfe. Acho que não existe um grupo de líderes de torcida para isso, disse Odabi. Streeter riu amargamente, empolgando-se cada vez mais com a história que contava. Tom é muito inteligente, mas empurrou os estudos com a barriga durante todo o ensino médio. Não tinha interesse em ingressar em uma universidade. Mas, quando as notas dele caíram a ponto de colocar a carreira de atleta em risco, entrou em pânico. E então quem ele procurou? Você, gritou Odabi. O senhor responsável. E você o ajudou a estudar, não foi? Será que fez alguns trabalhos para ele também? Sempre tomando cuidado de escrever erradas as palavras que os professores de Tom já estavam acostumados a vê-lo errar. Isso mesmo. Na verdade, quando estávamos no último ano, em que Tom ganhou o prêmio de melhor atleta do estado do Maine, eu era 2 alunos, Dave Streeter e Tom Godug. Dureza. Quer saber o que é pior? Eu tinha uma namorada. Uma garota linda chamada Norma Whitten. Cabelos e olhos castanho escuros, pele perfeita, lindas maçãs do rosto, peitos enormes, incríveis. Mas deixando isso de lado, não que você alguma vez tenha deixado de lado, eu amava aquela garota. E sabe o que o Tom fez? Roubou a garota de você, disse Odabi,
de maneira indignada. Isso. Os dois vieram me procurar, sabe? Abrir o jogo. Quanta nobreza! Disseram que não conseguiram evitar. Disseram que estavam completamente apaixonados. Que foi uma atração irresistível. Do tipo que não dá para explicar. E por aí vai. Me deixe adivinhar. Ela ficou grávida. Isso mesmo. Streeter voltou a olhar para os sapatos, lembrando-se de uma saia que Norma usava na escola. Ela a cortara para mostrar um pouco da calcinha. Já havia quase 30 anos, mas às vezes ele ainda evocava essa imagem quando ele e Janete faziam amor. Ele nunca fizera amor com Norma. Não até o fim, pelo menos. Ela não deixava. Embora tenha deixado Tom Goldou tirar suas calças. Provavelmente na primeira vez que ele pediu. E ele a deixou com um pãozinho no forno. Não. Streeter suspirou. Ele se casou com ela. Depois se divorciou. Provavelmente depois de encher a cara dela de porrada. Pior ainda. Eles continuam casados. 3 filhos. Quando passeiam pelo Parque Bassey, geralmente estão de mãos dadas. Essa é a coisa mais horrível que eu já ouvi. É difícil ficar pior que isso. A não ser... Odabi olhou astutamente para Streeter por baixo das sobrancelhas grossas. A não ser que você é que esteja preso em um casamento sem amor. De jeito nenhum, disse Streeter, surpreso pela ideia. Eu amo muito a Janete, e ela me ama. Ela tem me apoiado de forma extraordinária durante toda essa história do câncer. Se existe mesmo harmonia no universo, então Tom e eu acabamos com as parceiras certas. Definitivamente. Wise. Odabi olhou para ele com uma ansiedade prazerosa. Streeter percebeu, então, que estava cravando as unhas nas palmas das mãos. Em vez de parar, ele as afundou ainda mais, até sentir gotas de sangue. Mas ele roubou a porra da minha namorada. Aquilo lhe corroía por dentro havia muitos anos, e foi bom colocar para fora. De fato, ele roubou. E nós nunca deixamos de querer aquilo que queremos, não importa se nos fará bem ou não. Você não concorda, Sr. Streeter? Streeter não respondeu. Estava ofegante, como um homem que tivesse acabado de correr 50 metros ou se envolvido em uma briga de rua. Pequenas manchas vermelhas apareceram em seu rosto antes pálido. E isso é tudo? Perguntou Odabi no mesmo tom de um padre gentil. Não. Coloque tudo para fora. Então, solte o verbo. Ele é milionário. Não deveria ser, mas é. No final dos anos 1980, um pouco depois daquela enchente que quase destruiu a cidade, ele abriu uma empresa de coleta de lixo, só que chamou de remoção e reciclagem de lixo dele. Um nome mais bonito e menos nojento. Ele veio me procurar para pedir um empréstimo. Embora a proposta parecesse arriscada para todos no banco, eu consegui aprová-la. Você sabe por que eu insisti, Odabi? É claro. Porque ele é seu amigo. Tente de novo. Porque você achou que ele ia se ferrar. Isso. Ele gastou todas as economias que tinha em 4 caminhões de lixo e hipotecou a casa para comprar um terreno nos limites de Newport. Para construir um aterro sanitário. O tipo de coisa que os gangsters de New Jersey usam para lavar dinheiro sujo e despejar cadáveres. Achei que era loucura e mal podia esperar para conceder o empréstimo. Ele ainda me ama como a um irmão por causa disso. Nunca deixa de dizer às pessoas como peitei o banco e coloquei meu emprego em jogo. Dave me carregou nas costas, como na época do colégio, diz ele. Você sabe como as crianças da cidade chamam o aterro dele agora. Me diga. Monte Lixomore. É enorme. Eu não me surpreenderia se fosse radioativo. É coberto de relva, mas há placas de mantenha distância por todo lugar. E provavelmente deve haver uma cidade inteira de ratos morando embaixo daquela bela grama verde. E eles provavelmente também são radioativos. Streeter parou, sabendo que soava ridículo, mas sem se importar. Odabi era maluco. Surpresa. Streeter também se revelara um maluco. Pelo menos quando se tratava do velho amigo. Além disso, em Câncer Veritas, pensou Streeter. Então vamos recapitular. Odabi começou a contar com os dedos, que não eram longos, e sim pequenos, gorduchos e inofensivos como o restante dele. Tom Goldou era mais bonito que você, até mesmo quando criança. Ele tinha um talento para os esportes com o qual você podia apenas sonhar. A garota que manteve as coxas brancas e macias cruzadas no banco traseiro do seu carro não pensou 2 vezes antes de abri-las para Tom. Ele se casou com ela. Eles ainda estão apaixonados. Os filhos estão bem. Imagino. Lindos e saudáveis. Disparou Streeter. Uma está se casando, um está na faculdade e o outro no colégio. O mais novo é o capitão do time de futebol americano. Maldito pai, maldito filho. Certo. E a cereja do bolo, ele é rico. E você está ralando a vida inteira com um salário de mais ou menos 5.000 por mês. Eu ganhei um aumento por conceder o empréstimo a ele, murmurou Streeter. Por demonstrar visão. Mas o que você queria mesmo era uma promoção. Como você sabe, eu sou um empresário agora, mas já fui um humilde assalariado. Fui demitido antes de começar meu próprio negócio. A melhor coisa que já me aconteceu. Sei como essas coisas funcionam.
Algo mais. Pode tirar tudo do peito. Ele bebe aquela cerveja artesanal Spotedenen. Berrou Streeter. Ninguém em Derry bebe essa bosta pretensiosa. Só ele. Só Tom Goldug, o rei do lixo. Ele tem um carro esportivo? Perguntou Dabi baixinho, as palavras macias como seda. Não. Se tivesse, pelo menos eu poderia brincar com Janete dizendo que era a crise da meia-idade. Ele dirige um maldito Range Rover. Acho que você ainda está esquecendo alguma coisa, disse o Dabi. Se está, é melhor contar logo. Ele não tem câncer, concluiu Streeter, quase sussurrando. Ele tem 51 anos, assim como eu, e é saudável e forte como um maldito cavalo. E você também, disse o Dabi. O quê? Está feito, senhor Streeter. Ou, já que curei seu câncer, pelo menos por enquanto, posso chamá-lo de Dave. Você é muito louco, disse Streeter, não sem admiração na voz. Não, senhor, sou perfeitamente equilibrado. Mas perceba que eu disse por enquanto. Estamos agora no período de teste da nossa relação. Vai durar uma semana, talvez 10 dias. Quero que você procure seu médico. Ele dirá que notou uma melhora incrível no seu estado. Mas não vai durar. A não ser. O Dabi se inclinou para a frente, um sorriso amigável no rosto. Seus dentes mais uma vez pareciam muitos, e muito grandes, para sua boca inofensiva. Venho aqui de vez em quando, disse ele. Quase sempre neste horário. Pouco antes do pôr do sol. Exatamente. A maioria das pessoas não me nota, olha através de mim como se eu não estivesse aqui. Mas você vai me procurar. Não vai. Se eu estiver melhor, é claro que vou, disse Streeter. E vai me trazer uma coisa. O Dabi abriu ainda mais o sorriso. Streeter viu algo terrível e formidável. Os dentes do homem não eram apenas muitos e grandes demais. Também eram afiados. Janete estava dobrando as roupas na área de serviço quando Streeter chegou. Aí está você, disse ela. Estava começando a ficar preocupada. Fez um bom passeio. Sim, afirmou Streeter. Ele examinou a cozinha. Parecia diferente. Parecia a cozinha de algum sonho. Então acendeu a luz, e tudo ficou melhor. O Dabi era o sonho. O Dabi e suas promessas. Apenas um maluco em um dia de folga do hospício. Janete foi até Streeter e o beijou no rosto. Estava corada do calor da secadora e muito bonita. Ela também tinha 50 anos, mas parecia bem mais jovem. Streeter pensou que ela provavelmente teria uma boa vida depois que ele morresse. E que Mai e Justin poderiam ter um padrasto no futuro. Você parece bem, disse ela. Está até um pouco mais corado. Estou? Sim. Ela abriu um sorriso encorajador que tentava esconder a preocupação. Venha conversar comigo enquanto dobro o resto das roupas. É tão chato. Ele foi atrás dela e parou na porta da área de serviço. Já a conhecia bem para saber que era melhor não oferecer ajuda. Ela falava que ele não conseguia dobrar nem um pano de prato. Justin ligou, disse ela. Ele e Cal estão em Veneza. Em um albergue. Ele disse que o taxista falava inglês muito bem. Está se divertindo muito. Que bom. Você estava certo em esconder seu diagnóstico. Você estava certo e eu, errada. Pela primeira vez em nosso casamento. Ela franziu o nariz. Jus esperou muito por essa viagem. Mas você vai ter que abrir o jogo quando ele voltar. Mai está vindo de Seasport para o casamento da Grace, e acho que vai ser a hora certa. Grace era Grace Goldug, a filha mais velha de Tom e Norma. Cal Goldug, o companheiro de viagem de Justin, era o filho do meio. Veremos, disse Streeter. Ele estava com um de seus sacos de vômito no bolso de trás da calça, mas nunca havia sentido menos vontade de pôr tudo para fora. O que sentia mesmo era fome. Pela primeira vez em dias. Nada aconteceu lá. Você sabe disso, não é? Estou sentindo apenas uma pequena melhora psicossomática, que daqui a pouco vai passar. Como meu cabelo. O quê, querido? Nada. Ah, e falando em Grace, Norma ligou. Ela me lembrou de que era a vez deles de oferecer um jantar em casa, na quinta à noite. Eu disse que falaria com você, mas avisei que você andava muito ocupado no banco, trabalhando até tarde, com toda essa questão das hipotecas. Não achei que você ia querer vê-los. A voz de Janete estava normal e calma como sempre, mas... de repente, ela começou a chorar lágrimas de desenho animado que brotavam de seus olhos e rolavam pelas bochechas. O casamento vinha ficando monótono com o passar dos anos, mas naqueles tempos o amor deles havia aumentado e parecia ter o mesmo frescor dos primeiros dias, quando os dois moravam em um apartamentinho na rua Kossuth e às vezes faziam amor no tapete da sala de estar. Streeter entrou na área de serviço, tirou a camisa que ela estava dobrando de suas mãos e a abraçou. Ela retribuiu com força. Isso tudo é tão difícil e injusto, disse ela. Mas vamos superar. Não sei como, mas vamos. Isso mesmo. E vamos começar jantando na quinta com Tom e Norma, como sempre fazemos. Ela recuou,
encarando com os olhos marejados. Você vai contar a eles. E estragar o jantar? Não. E você vai conseguir comer. Sem. Ela colocou 2 dedos na frente dos lábios fechados, inflou as bochechas e ficou vesga. Uma pantomima engraçada de vômito que fez Streeter rir. Não sei na quinta, mas agora estou com vontade de comer alguma coisa, disse ele. Se importaria se eu preparasse um hambúrguer, ou eu poderia ir ao McDonald's, e talvez trazer um milkshake de chocolate para você. Meu Deus, comentou ela, enxugando os olhos. É um milagre. Eu não chamaria isso exatamente de milagre, disse o Dr. Henderson, na quarta à tarde. Wise. Fazia 2 dias que Streeter havia conversado sobre vida e morte embaixo do guarda-sol amarelo do Sr. Odabi. E faltava um dia para o jantar semanal do Streeter com os Goodall, dessa vez na espaçosa residência que ele às vezes chamava de a casa construída com lixo. Estavam conversando, não no consultório do Dr. Henderson, mas em uma pequena sala de consulta no Hospital Derry Home. O médico tentará desencorajar a ressonância magnética, dizendo a Streeter que o seguro dele não cobriria e que os resultados, com certeza, o decepcionariam. Mas ele tinha insistido. Mas o que, Rod? Os tumores diminuíram, e seus pulmões parecem limpos. Nunca vi um resultado assim, nem os outros 2 médicos que chamei para ver as imagens. E mais importante, e isto fica entre mim e você, o técnico da ressonância magnética nunca viu uma coisa dessas, e é nestes caras que eu confio de verdade. Ele acha que pode ter sido algum problema da máquina. Mas estou me sentindo bem, disse Streeter. Foi por isso que pedi o exame. Isso é um problema. Você está vomitando. Poucas vezes, admitiu Streeter. Mas acho que é por causa da quimioterapia. Aliás, decidi parar com isso. Rod Henderson franziu a testa. Isso não é muito inteligente. Para mim, burrice foi ter começado a químio. Em primeiro lugar, meu amigo. Você disse, lamento, Dave, as chances de você morrer antes de fevereiro são grandes. Então nós vamos ferrar o resto do tempo que você tem de vida enchendo você de veneno. Talvez fosse pior se eu injetasse lama do aterro de Tongo Odu em você, mas provavelmente não. E, como um idiota, eu disse tudo bem. Henderson pareceu ofendido. Quimioterapia é a última esperança para... Não venha com essa para cima de mim, rebateu Streeter, com um sorriso gentil. Respirou fundo até encher bem os pulmões. A sensação era maravilhosa. Quando o câncer é agressivo, a quimioterapia não é para o paciente. É apenas uma sobretaxa de agonia que o doente paga para que os médicos e parentes possam se abraçar junto ao caixão, quando ele estiver morto, dizendo: fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Você está sendo grosseiro, disse Henderson. Sabe que ainda pode ter uma recaída, não é? Diga isso aos tumores. Aqueles que não estão mais aqui. Henderson olhou para as imagens do interior de Streeter, que ainda passavam a intervalos de 20 segundos no monitor da sala de conferências, e suspirou. Eram boas imagens, até Streeter sabia disso, mas pareciam deixar o médico infeliz. Relaxe, Rod. Falou Streeter com gentileza, como já devia ter feito um dia com Miles Justin quando um brinquedo preferido sumiu ou quebrou. Merdas acontecem. E às vezes milagres também. Li isso na Reader's Digest. Bom, nunca vi isso acontecer na máquina de ressonância magnética. Henderson pegou uma caneta e bateu com ela na ficha de Streeter, que havia aumentado bastante nos últimos 3 meses. Há uma primeira vez para tudo, afirmou Streeter. Quinta à noite em Derry, crepúsculo de um dia de verão. O sol poente lançava raios vermelhos e oníricos sobre os 3 acres de grama perfeitamente aparada, regada e bem cuidada que Tongo Odum tinha a temeridade de chamar de aquele velho quintal. Streeter sentou-se em uma cadeira de jardim no pátio, ouvindo o barulho dos pratos e as risadas de Janete e Norma enquanto colocavam pratos na lava-louça. Quintal. Isto não é um quintal. É a imagem que um fã do canal de compras tem do paraíso. Havia até mesmo uma fonte com a estátua de mármore de uma criança no centro. De algum modo, era o querubim pelado, mijando, é claro, que mais ofendia Streeter. Ele tinha certeza de que havia sido ideia de Norma. Ela voltará a estudar para se formar em artes e tinha pretensões clássicas amadoras. Mas, ainda assim, ver aquela coisa sob o brilho do pôr do sol em uma noite perfeita do Maine e saber que era resultado do monopólio de lixo do Tom. E, por falar no diabo, ou em Odabi, se preferir, pensou Streeter, o próprio rei do lixo surgiu com 2 garrafas suadas de cervejas Pontederen entre os dedos da mão esquerda. Magro e aprumado, vestindo uma camisa com os primeiros botões abertos e calça jeans desbotada, o rosto fino perfeitamente iluminado pela luz do sol poente, Tongo Odum parecia um modelo de propaganda de cerveja. Streeter conseguia até visualizar o anúncio: viva a boa vida, beba umas Pontederen. Achei que você ia querer mais uma, já que sua linda esposa está dirigindo. Obrigado. Streeter pegou uma das garrafas, levou aos lábios e bebeu. Pretensiosa ou não, a cerveja era boa. Enquanto Goldug se sentava, Jacob, o jogador de futebol americano, apareceu com um prato de queijo e biscoitos. Ele era tão bonito e tinha os ombros tão largos quanto os de Tom na juventude.
As líderes de torcida devem se arrastar aos seus pés, pensou Streeter. Provavelmente ele tem até que espantá-las. Mamãe achou que vocês gostariam de uns petiscos, disse Jacob. Obrigado, Jake. Você vai sair por um tempinho. Vou jogar frisbee com os caras nos barrens até escurecer, depois vou estudar. Fique do lado de cá. Tem era venenosa por lá desde que aquela droga cresceu de novo. Sim, a gente sabe. Danny teve uma reação alérgica a uma delas há alguns anos, e ficou tão mal que a mãe dele achou que era câncer. Credo, disse Streeter. Dirija com cuidado, filho. Nada de ficar se exibindo no volante, hein? Pode deixar. O garoto passou um braço ao redor do pai e beijou sua bochecha com uma falta de timidez que Streeter achou deprimente. Tom não só tinha saúde, uma esposa ainda linda e um ridículo querubim mijon, como também um filho bonito de 18 anos que não tinha vergonha de se despedir do pai com um beijo antes de sair com os amigos. É um bom garoto, disse Goodug carinhosamente, vendo Jacob subir os degraus da varanda e desaparecer dentro da casa. Estuda muito e tira notas boas, diferente do pai. Sorte minha que eu tinha você. Sorte nossa, disse Streeter, passando uma pastinha de queijo brie em um biscoito e enfiando na boca. Fico feliz em ver você comendo. Amigo, comentou Goodug. Norma e eu estávamos começando a nos perguntar se havia algo errado. Nunca estive melhor, disse Streeter, e bebeu um pouco mais a deliciosa, e, sem dúvida, cara, cerveja. Mas estou perdendo um pouco de cabelo. Jean diz que isso me faz parecer mais magro. Essa é uma preocupação que as mulheres não têm, comentou Goodug, e passou a mão pelos próprios cabelos, tão bonitos e volumosos como quando tinha 18 anos. Ele também não tinha nenhum fio grisalho. Janete Streeter às vezes podia parecer ter 40 anos, mas, sob a luz avermelhada do sol poente, o rei do lixo parecia ter 35. Ele não fumava, não bebia demais e malhava em uma academia que tinha negócios com o banco de Streeter, mas a qual o próprio Streeter não podia pagar. O filho do meio de Tom, Cal Goodug, estava fazendo aquele tour pela Europa com Justin Streeter, os dois viajando com a grana de Cal, que era, é claro, a grana do rei do lixo. Ó homem que tem tudo. Seu nome é Goodug, pensou Streeter, e sorriu para seu velho amigo. O velho amigo sorriu de volta e bateu o gargalo de sua cerveja na garrafa de Streeter. A vida é boa, não acha? Muito boa, concordou Streeter. Dias longos e belas noites. Goodug ergueu as sobrancelhas. De onde você tirou isso? Inventei, eu acho, disse Streeter. Mas é verdade, não é? Se for, devo muitas das minhas belas noites a você, afirmou Goodug. Cheguei à conclusão, meu amigo, de que lhe devo a minha vida. Ele levantou a cerveja como se brindasse com aquele quintal insano. A melhor parte dela, pelo menos. Que nada, você venceu sozinho. Goodug baixou a voz e falou em tom confidencial. Quer saber a verdade? A mulher faz o homem. A Bíblia diz, uma mulher competente, quem a encontrará? Seu valor é superior ao das pérolas. Ou algo parecido. E foi você quem nos apresentou. Não sei se você se lembra disso. Streeter sentiu uma súbita e quase irresistível vontade de quebrar a garrafa de cerveja no chão do pátio e cravar o gargalo afiado e ainda espumante nos olhos do amigo. Em vez disso, sorriu, bebeu mais um gole e então se levantou. Acho que preciso fazer uma visitinha ao banheiro. Não se compra cerveja, a gente apenas aluga, disse Goodug, então caiu na gargalhada. Como se tivesse inventado aquela piada bem ali na hora. É verdade, disse Streeter. Com licença. Você está parecendo mesmo bem melhor, comentou Goodug, enquanto Streeter subiu os degraus da varanda. Obrigado, velho amigo. Streeter fechou a porta do banheiro, trancou-a, acendeu as luzes, pela primeira vez na vida, abriu a porta do armário de remédios da casa de outra pessoa. A primeira coisa que seus olhos viram o alegrou imensamente, uma embalagem de shampoo tonalizante só para homens. Também havia alguns frascos de remédio. Streeter pensou. Pessoas que deixam seus remédios em um banheiro usado pelas visitas estão procurando problema. Não que houvesse qualquer coisa surpreendente. Norma tomava remédio para asma, Tom, para pressão, atenolol, e usava um tipo de creme anti-idade. O frasco de atenolol estava pela metade. Streeter pegou um comprimido, enfiou no bolso da frente da calça e deu descarga. Então saiu do banheiro, sentindo-se como alguém que acabará de atravessar ilegalmente a fronteira de outro país. No dia seguinte, o fim de tarde estava nublado. Mas George Odabi continuava sentado sob seu guarda-sol amarelo, assistindo ao mesmo programa que via da última vez em sua televisão portátil. A notícia principal tinha a ver com Whitney Houston, que havia perdido uma quantidade suspeita de peso logo depois de assinar um incrível contrato novo com a gravadora. Odabi descartou aquela fofoca ao desligar a TV com seus dedos rechonchudos e olhou para Streeter com um sorriso. Como está se sentindo, Dave? Melhor. Mesmo. Vomitou? Hoje não.
Anda comendo, como um boi. E aposto que já fez alguns exames. Como você sabe, eu não esperaria menos de um bancário de sucesso. Você me trouxe alguma coisa. Por um momento, Streeter pensou em ir embora. Pensou mesmo. Mas enfiou a mão no bolso da jaqueta fina que usava. A tarde estava fria para um dia de verão. E ele ainda estava muito magro. E tirou um lenço de papel dobrado. Hesitou, mas depois o passou por cima da mesa para Odabi, que o abriu. Ah, atenolol, disse Odabi, enfiando o comprimido na boca e o engolindo. O queixo de Streeter caiu. Depois fechou a boca lentamente. Não fique tão chocado, disse Odabi. Se você tivesse um trabalho estressante como o meu, também teria problemas de pressão. E o refluxo? Caramba, nem queira saber. O que acontece agora? Perguntou Streeter. Mesmo de jaqueta, ele sentia frio. Agora, Odabi parecia surpreso. Agora você começa a aproveitar seus 15 anos de boa saúde. Talvez 20 ou até mesmo 25. Quem sabe? E a felicidade? Odabi o encarou com um olhar malandro. Teria sido divertido se não fosse pela frieza que Streeter via logo abaixo. E pela idade. Naquele momento, ele teve certeza de que George Odabi fazia negócios havia muito, muito tempo, com ou sem refluxo. Sua felicidade só depende de você, Dave, e da sua família. É claro, Janet, Mai e Justin. Ele tinha dito seus nomes para Odabi. Streeter não conseguia se lembrar. Talvez principalmente as crianças. Há um velho ditado sobre isso que diz que os filhos são nossos reféns para o futuro, mas, na verdade, são os filhos que fazem os pais de refém. É o que eu acho. Um deles pode sofrer um acidente fatal, ou ficar com alguma sequela, em uma estrada deserta do interior, ou ser vítima de uma doença debilitante. Você está dizendo, não, não, não. Esta não é uma daquelas histórias com lição moral de meia tigela. Eu sou um homem de negócios, não um personagem de O Homem que Vendeu a Alma. Tudo o que estou dizendo é que sua felicidade está nas suas mãos e nas daqueles que lhe são mais próximos e queridos. E se você acha que vou aparecer daqui a 2 décadas para coletar sua alma no meu velho caderninho mofado, está enganado. A alma dos humanos se tornou pobre e transparente. Ele falava, pensou Streeter, como a raposa faria depois de dar vários saltos e ver que as uvas estavam mesmo fora de seu alcance. Mas Streeter não tinha intenção de dizer isso. Agora que o acordo estava selado, tudo o que ele queria era dar o fora dali. Mas ainda assim ele ficou, desejando não precisar fazer a pergunta que estava em sua mente, mas sabendo que era necessário. Porque não se tratava de caridade. Streeter vinha fazendo negócios no banco por quase toda a vida e sabia reconhecer uma negociação quando via uma, ou quando sentia seu cheiro, um odor fraco e desagradável, como combustível de avião queimado. Em outras palavras, você tem que passar o mal adiante, se o mal for retirado de você. Mas roubar um único comprimido para hipertensão não era exatamente passar o mal adiante. Ou era? Odabi, enquanto isso, fechava seu guarda-sol. Quando estava totalmente enrolado, Streeter observou um fato incrível e desanimador. O guarda-sol não tinha nada de amarelo. Era cinza como o céu. O verão estava quase terminando. A maioria dos meus clientes fica muito satisfeita e feliz. É isso que você quer ouvir. Era e não era. Sinto que você tem uma pergunta mais pertinente, disse Odabi. Se quer uma resposta, pare de enrolar e pergunte. Vai chover logo, logo, e eu quero estar protegido antes que isso aconteça. A última coisa que preciso, na minha idade, é de uma bronquite. Onde está seu carro? Ah, era essa a pergunta? Zombou Odabi. Suas bochechas pareciam mais magras, nem um pouco rechonchudas, e os cantos de seus olhos eram inclinados para cima, as partes brancas escurecidas em um tom negro desagradável, e sim, era verdade, cancerígeno. Ele parecia o pior palhaço do mundo, e com metade da maquiagem removida. Seus dentes, disse Streeter de maneira estúpida. Eles são pontudos. Sua pergunta, Sr. Streeter, Tongo Odug vai ter câncer? Odabi pareceu surpreso por um instante, e então começou a rir. O som era ofegante, rouco e desagradável, como uma calhoupe agonizante. Não, Dave, disse ele. Tongo Odug não vai ter câncer. Não ele. O que vai acontecer? Então, o quê? O desprezo no olhar de Odabi fez Streeter sentir uma fraqueza nos ossos, como se buracos houvessem sido abertos neles por algum ácido indolor, mas terrivelmente corrosivo. Por que você se importa? Você o odeia, não é mesmo? Wise, observe, espere, aproveite, e pegue isto. Ele deu a Streeter um cartão de visita em que se lia Fundo Não Sectário das Crianças e o endereço de um banco nas Ilhas Cayman. O paraíso fiscal, explicou Odabi. Você vai mandar os meus 15% para lá. Se me enrolar, eu saberei. E ai de você, rapaz. E se minha esposa descobrir e fizer perguntas? Sua esposa tem um talão de cheques pessoal. Além disso,
Ela nunca vasculha nada. Ela confia em você. Estou certo? Bem, Streeter observou sem se surpreender que os pingos de chuva que caíam nas mãos e nos braços de Odabi evaporavam e chiavam. Sim, é claro que estou. Então está feito. Dê-o fora daqui e volte para sua esposa. Tenho certeza de que ela vai recebê-lo de braços abertos. Leve-a para a cama. Enfie seu pênis mortal nela e finja que é a esposa do seu melhor amigo. Você não a merece, mas tem sorte. E se eu mudar de ideia? Sussurrou Streeter. Odabi abriu um sorriso frio, revelando aqueles dentes salientes de canibal. Você não pode, respondeu. Isso foi em agosto de 2001, menos de um mês antes da queda das Torres Gêmeas. Em dezembro, no mesmo dia em que Winona Ryder foi presa por furto em uma loja, na verdade, o Dr. Roderick Henderson proclamou Dave Streeter curado do câncer, e, também, um verdadeiro milagre da medicina moderna. Eu não tenho explicação para isso, disse Henderson. Streeter tinha, mas ficou calado. Henderson o atendeu em seu consultório. No hospital Derry Home, na mesma sala em que Streeter tinha visto as primeiras imagens de seu corpo miraculosamente curado, Norma Goodug se sentou na cadeira em que Streeter sentara, olhando para exames menos felizes de ressonância magnética. Ela ouviu, entorpecida, seu médico dizer, o mais gentilmente possível, que o caroço em seu seio esquerdo era, de fato, câncer, e que havia se espalhado para os gânglios linfáticos. A situação é ruim, mas não definitiva, disse o médico, curvando-se sobre a mesa para segurar a mão fria de Norma. Ele sorriu. Vamos começar a quimioterapia imediatamente. Em junho do ano seguinte, Streeter enfim foi promovido. Sua filha, Mai, foi aceita no programa de pós-graduação da Escola de Jornalismo de Columbia. Streeter e sua esposa tiraram férias no Havaí, havia muito adiadas, para comemorar, e fizeram amor várias vezes. Em seu último dia em Maui, Tom Goodug ligou. A ligação estava ruim e ele mal conseguia falar, mas passou sua mensagem, Norma falecera. Estaremos aí para dar apoio a vocês, prometeu Streeter. Quando contou a notícia a Janete, ela desabou na cama do hotel, chorando com as mãos no rosto. Streeter deitou-se ao seu lado, abraçou-a com força e pensou, bem, estávamos mesmo indo para casa. E embora ele se sentisse mal por Norma e um pouco mal por Tom, havia um lado positivo. Eles tinham evitado a época dos insetos, que pode ser terrível em Derry. Em dezembro, Streeter mandou um cheque de pouco mais de $15.000 para o Fundo Não Sectário das Crianças, e encarou isso como se fosse uma dedução de seu imposto de renda. Em 2003, Justin Streeter ficou entre os alunos com as maiores notas na Universidade Brown e, por diversão, inventou um jogo de videogame chamado Walk Feed Home. O objetivo do jogo era levar um cachorro do shopping até a casa pela coleira, evitando motoristas barbeiros, objetos caindo de sacadas do 10º andar e um grupo de velhinhas doidas que se autodenominavam as vovós matadoras de cãezinhos. Para Streeter, isso parecia uma piada, e Justin lhes garantiu que a intenção era ser uma sátira, mas a Games, Inc. descobriu o jogo e pagou ao rapaz bonito e divertido $750.000 pelos direitos. Mais os royalties. Jus comprou para seus pais duas SUVs Toyota Pathfinder, rosa para a dama, azul para o cavalheiro. Janete chorou e o abraçou, dizendo que ele era um filho bobo, impetuoso, generoso e simplesmente incrível. Streeter o levou para a taverna do Roshi e lhe pagou uma cerveja Spotted Eden. Em outubro, o colega de quarto de Cal Goodug, na Universidade Emerson, voltou da aula e encontrou Cal caído de cara no chão da cozinha do apartamento que dividiam, com um sanduíche de queijo grelhado ainda fumegando na frigideira. Embora tivesse apenas 22 anos, Cal sofrerá um infarto. Os médicos que cuidaram do caso descobriram um defeito congênito no coração, alguma coisa relacionada a uma parede atrial fina que não havia sido detectado antes. Cal não morreu. Seu colega de quarto o encontrou bem a tempo e sabia fazer reanimação cardiorrespiratória. Mas ele ficará sem oxigenação por muito tempo, e o rapaz inteligente, bonito e atlético, que tinha viajado pela Europa com Justin Streeter não fazia muito tempo, transformou-se em uma triste sombra de seu antigo eu. Às vezes, sofria de incontinência, se perdia caso se afastasse mais de alguns quarteirões de casa. Cal voltará a morar com o pai, que ainda estava de luto, e sua fala era um balbuciar confuso que apenas Tom conseguia entender. Goodug contratou um cuidador para ajudá-lo. Ele fazia fisioterapia e Cal o ajudava a trocar de roupa. Também o levava para passeios, 2 vezes por semana. O passeio, mais comum era até a sorveteria Vichudifu, onde Cal sempre tomava uma casquinha de pistache e sujava o rosto todo. Depois o cuidador o limpava, pacientemente, com lencinhos umedecidos. Janete parou de acompanhar Streeter aos jantares na casa de Tom. Eu não aguento, confessou ela. Não é porque Cal anda com dificuldade, ou às vezes faz xixi nas calças. É o olhar, como se ele se lembrasse de quem era e não conseguisse entender como chegou a esse estado. E, eu não sei, há sempre um ar esperançoso em seu rosto que faz com que eu sinta como se tudo na vida fosse uma piada. Streeter sabia o que ela queria dizer, e muitas vezes se pegava pensando nisso durante os jantares com seu velho amigo, sem Norma para cozinhar,
Eles quase sempre consistiam em comida pronta que Go-dong comprava para a viagem. Ele gostava de ver Tom alimentar o filho debilitado e gostava do olhar esperançoso no rosto de Cal. Aquele olhar que dizia, isto é apenas um sonho, e logo vou acordar. Já estava certa, era uma piada, mas até que era uma boa piada. Se você realmente parasse para pensar. Em 2004, Mai Streeter conseguiu um emprego no Boston Globe e disse que era a garota mais feliz do mundo. Justin Streeter criou o jogo Rock the House, que ficaria na lista dos mais vendidos até o lançamento do Guitar Hero torná-lo obsoleto. Mas, nessa época, Jules já tinha criado um programa de computador para compor música chamado You Own Me, Baby. Streeter foi promovido a gerente da filial de seu banco, e havia boatos de um cargo de chefia regional no futuro. Ele levou Janete para Cancún, e os dois se divertiram muito. Ela começou a chamá-lo de meu coelhinho. O contador da empresa de Tom desviou $2 milhões e fugiu. O balanço seguinte revelou que a empresa estava mal das pernas. O antigo contador ladrão vinha beliscando havia anos, ao que parecia. Beliscando. Pensou Streeter ao ler a notícia no jornal The Daily News. Abocanhando seria mais adequado. Tom já não parecia mais ter 35 anos, e sim 60. E devia saber disso, porque parou de pintar o cabelo. Streeter ficou feliz em ver que os fios de Go-dong não estavam brancos por baixo da cor artificial. Tinham adquirido um tom acinzentado sem graça e sem brilho, como o guarda-sol de Odabi quando ele o enrolara. Era a cor do cabelo dos velhos que ficavam sentados nos bancos dos parques, alimentando os pombos, pensava Streeter. Uma cor que podia ser chamada de só para perdedores. Em 2005, Jacob, o jogador de futebol americano, que decidirá trabalhar na empresa falida do pai em vez de ir para a faculdade, onde poderia receber uma bolsa de estudos completa, conheceu uma garota e se casou. Uma moreninha muito alegre chamada Cami Dorrington. Streeter e sua esposa concordaram que foi uma linda cerimônia, mesmo que Cal Go-dong tenha berrado, gorgolejado e balbuciado o tempo todo. E mesmo que a filha mais velha de Tom, Grace, tenha tropeçado na barra do próprio vestido nos degraus da igreja ao ir embora, caído e fraturado a perna em 2 lugares. Antes de isso acontecer, Tom Go-dong quase parecerá como antes. Ou seja, feliz. Streeter não lamentou sua felicidade. Ele achava que, até mesmo no inferno, as pessoas ganhavam um gole d'água de vez em quando, nem que fosse para perceberem melhor o completo horror de uma sede não satisfeita quando voltassem a senti-la. O casal em lua de mel foi para Belize. Aposto que vai chover o tempo todo, pensou Streeter. Não choveu. Mas Jacob passou a maior parte da viagem em um hospital precário, sofrendo de uma violenta gastroenterite e cagando em fraldas descartáveis de papel. Ele só bebera água engarrafada, mas se distraíra e escovara os dentes com a água da torneira. Tudo minha maldita culpa, disse ele. Mais de 800 tropas americanas morreram no Iraque. Que azar daqueles rapazes e moças. Tom Go-dong começou a sofrer de gota, depois passou a mancar e a usar uma bengala. O cheque daquele ano para o Fundo Não Sectário das Crianças foi bem poupudo, mas Streeter não lamentou. Era melhor dar do que receber. As melhores pessoas sempre diziam isso. Em 2006, a filha de Tom, Grace, desenvolveu piorreia e perdeu todos os dentes. E também o olfato. Uma noite, pouco depois disso, no jantar semanal de Go-dong e Streeter, estavam apenas os dois. O cuidador de Cal o havia levado para um passeio. Tom Go-dong se debulhou em lágrimas. Ele havia trocado as cervejas artesanais por gin bomba e sapphire, e estava muito bêbado. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Ele soluçou. Eu me sinto, sei lá, como o maldito Jó. Streeter o abraçou e o consolou. Disse ao velho amigo que, às vezes, tudo parecia nublado, mas que, mais cedo ou mais tarde, as nuvens sempre se dispersavam. Bem, essas nuvens estão aqui há uma porrada de tempo. Go-dong chorou e bateu nas costas de Streeter com o punho fechado. Streeter não se importou. Seu velho amigo não era mais tão forte quanto antes. Charlie Sheen, Tori Selin e David Hasselhoff se divorciaram, mas, em Derry, David e Janete Streeter celebraram seu 30º aniversário de casamento. Deram uma festa. Quando a comemoração estava chegando ao fim, Streeter levou a esposa para fora. Ele havia encomendado fogos de artifício. Todo mundo aplaudiu, menos Cal Go-dong. Ele tentou, mas não conseguia juntar as mãos. Por fim, o ex-aluno da Emerson desistiu de bater palmas e apontou para o céu, gritando. Em 2007, Kiefer Sutherland foi preso, não pela primeira vez, por dirigir alcoolizado. E o marido de Grace Go-dong de Kerson morreu em um acidente de carro. Um motorista bêbado entrou na contramão quando Andy de Kerson voltava do trabalho para casa. A boa notícia era que o motorista bêbado não era Kiefer Sutherland. A má notícia era que Grace de Kerson estava grávida de 4 meses e sem dinheiro. Seu marido não pagará o seguro de vida para economizar nas despesas. Grace se mudou para a casa do pai e do irmão, Cal. Com a sorte que eles têm,
O bebê vai nascer deformado, disse Streeter uma noite quando ele e a esposa estavam deitados na cama, depois de fazerem amor. Não diga isso, exclamou Janete, chocada. Se você falar, não acontece, explicou Streeter, e logo os dois coelhinhos estavam dormindo, abraçados. Naquele ano, o cheque para o fundo das crianças foi de $30.000. Streeter o preencheu sem o menor escrúpulo. O bebê de Grace nasceu no auge de uma nevasca, em fevereiro de 2008. A boa notícia era que ele não era deformado. A má é que nasceu morto. Aquele maldito defeito congênito no coração. Grace, sem dentes, sem marido e sem conseguir sentir o cheiro de nada, entrou em depressão. Streeter achou que isso era um atestado de sua sanidade. Se ela tivesse saído por aí assobiando "Don't worry, be happy", ele teria aconselhado Tom a esconder todos os objetos cortantes da casa. Um avião que levava 2 membros da banda de rock Blink-182 caiu. Má notícia: 4 pessoas morreram. Boa notícia: os roqueiros sobreviveram, embora um deles viesse a morrer não muito tempo depois. Eu ofendi a Deus, disse Tom em um dos jantares que os dois amigos passaram a chamar de noites de solteiros. Streeter havia levado o espaguete do cara-mama e raspara o prato. Tom Goldug mal tocará no seu. No outro quarto, Grace e Cal assistiam a American Idol, Grace em silêncio, o ex-aluno da Emerson berrando e balbuciando. Não sei como, mas ofendi. Não diga isso porque não é verdade. Você não sabe. Eu sei, disse Streeter enfaticamente. Você está falando bobagem. Se você diz, amigo. Os olhos de Tom se encheram de lágrimas, que escorreram pelo rosto. Uma se prendeu na linha de seu maxilar barbado, ficou pendurada ali por um instante, depois pingou no prato cheio de espaguete. Agradeço a Deus por Jacob. Ele está bem. Trabalha em um canal de TV em Boston, e sua esposa é contadora do Hospital Brigham e Women. Eles encontram Mai de vez em quando. Fico feliz em saber disso, disse Streeter gentilmente, esperando que Jake não contaminasse sua filha com sua companhia. E você ainda vem me visitar. Eu entendo porque Jan não vem, e não fico chateado, mas espero ansioso por estas nossas noites. Elas são como um elo com os velhos tempos. Sim, pensou Streeter, os velhos tempos em que você tinha tudo e eu tinha câncer. Você sempre poderá contar comigo, disse Streeter, segurando uma das mãos ligeiramente trêmulas de Goldug. Amigos até o fim. 2008. Mas que ano? Puta merda. A China sediou os Jogos Olímpicos. Chris Brown e Rihanna se tornaram um casal. Bancos entraram em colapso. O mercado de ações despencou. E, em novembro, a Agência de Proteção Ambiental fechou o Monte Lixomori, a última fonte de renda de Tom Goldug. O governo declarou que pretendia instaurar um processo em razão da poluição do lençol freático e do despejo ilegal de resíduos hospitalares. O The Daily News deu a entender que aquilo poderia até mesmo ir a júri. Streeter dirigia pela extensão da Avenida Harris à tarde, procurando um certo guarda-sol amarelo. Ele não queria pechinchar, apenas jogar conversa fora. Mas nunca via o guarda-sol ou seu dono. Estava frustrado, mas não surpreso. Negociantes eram como tubarões. Tinham que continuar se movendo, senão morriam. Ele preencheu um cheque e o enviou para o banco nas Ilhas Cayman. Em 2009, Chris Brown espancou sua namorada número 1 depois do Grammy Awards e, algumas semanas depois, Jacob Goldug, o ex-jogador de futebol americano, espancou sua alegre esposa, Cami, quando ela encontrou uma calcinha e 0,5 gramas de cocaína no bolso da jaqueta dele. Caída no chão, chorando, ela o chamou de filho da puta. Jacob respondeu enfiando um garfo de churrasco na barriga dela. Ele se arrependeu na hora e ligou para a emergência, mas o estrago já estava feito. Jacob tinha perfurado o estômago dela em 2 lugares. Mais tarde, ele disse à polícia que não se lembrava de nada, que sofrerá um blackout temporário. O defensor público era burro demais e não conseguiu uma redução de fiança. Jake Goldug apelou para o pai, que mal conseguia pagar suas contas, quanto mais bancar um bom advogado de Boston para seu filho agressor de mulheres. Goldug procurou Streeter, que não deixou o velho amigo falar nem 10 palavras de seu discurso penosamente ensaiado antes de dizer pode contar comigo. Ele ainda se lembrava do modo como Jacob beijara a bochecha do pai sem sentir vergonha. Além disso, pagar os honorários legais lhe deu a chance de perguntar ao advogado sobre o estado mental de Jake, que não era nada bom. Ele estava devastado pela culpa e profundamente deprimido. O advogado disse a Streeter que o rapaz provavelmente pegaria 5 anos de prisão, mas, com alguma sorte, cumpriria apenas 2. Quando ele sair, poderá ir para casa, pensou Streeter, e então assistir a American Idol com Grace e Cal, se o programa ainda estiver passando. Provavelmente estará. Eu tenho meu seguro de vida, disse Tom Goldug uma noite. Como tinha perdido muito peso, suas roupas ficavam largas no corpo. Seus olhos estavam turvos. Ele havia desenvolvido psoríase e coçava os braços sem parar, deixando longas marcas vermelhas na pele branca. Eu me mataria se achasse que poderia fazer parecer um acidente. Não quero ouvir você falando assim, disse Streeter. As coisas vão melhorar. Em junho,
Michael Jackson bateu as botas. Em agosto, Khal Goodug fez o mesmo, engasgando até a morte com um pedaço de maçã. O cuidador poderia ter feito a manobra de Emlich e o salvado, mas havia sido dispensado por falta de dinheiro 16 meses antes. Grace ouvirá Khal engasgar, mas disse ter achado que era só a mesma merda de sempre. A boa notícia era que Khal também tinha seguro de vida. Apenas uma pequena apólice, mas suficiente para pagar o enterro. Depois do funeral, Tom Goodug chorou o tempo todo, apoiado em seu velho amigo. Streeter teve um impulso de generosidade. Encontrou o endereço do estúdio de Kiefer Sutherland e lhe mandou um exemplar do grande livro dos Alcoólicos Anônimos. Provavelmente iria direto para o lixo, junto com outros incontáveis exemplares que seus fãs haviam lhe mandado ao longo dos anos. Mas nunca se sabe. Às vezes, milagres acontecem. No começo de setembro de 2009, em uma tarde quente de verão, Streeter e Jeanette dirigiam pela estrada que seguia pelos fundos do aeroporto de Derry. Não havia comércio na área de cascalho ao lado da cerca de arame, então ele estacionou seu belo Pathfinder azul ali e passou o braço em torno da esposa, que ele amava mais profunda e completamente do que nunca. O sol poente parecia uma bola vermelha no horizonte. Streeter se virou para Jeanette e viu que ela estava chorando. Levantou o rosto dela e beijou as lágrimas com solenidade. Isso a fez sorrir. O que foi, querida? Eu estava pensando nos Goodug. Nunca vi uma família que passasse por um período tão grande de azar. Azar, ela riu. Está mais para penitência. Nem eu. Mas acontece o tempo todo. Uma das mulheres mortas nos ataques de Mumbai estava grávida. Sabia disso. Seu filho de 2 anos sobreviveu, mas a criança foi espancada quase até a morte. E ela levou 2 dedos aos lábios. Chega. A vida não é justa. Sabemos disso. Mas ela é. Retrucou Streeter com seriedade. À luz do pôr do sol, seu rosto estava corado e saudável. Olhe para mim. Houve uma época em que você não achava que eu chegaria até 2009, não é verdade? Sim, mas... E nosso casamento ainda é forte como uma porta de carvalho. Ou estou enganado? Ela assentiu com a cabeça. Ele não estava enganado. Você começou como freelancer no The Daily News, mas está indo muito bem no Globe e nosso filho Ned é um magnata dos jogos aos 25 anos. Ela começou a sorrir de novo. Streeter ficou feliz. Odiava vê-la triste. A vida é justa. Todos nós passamos 9 meses na barriga, e então os dados começam a rolar. Algumas pessoas dão sorte. Outras, infelizmente, dão azar. É assim que o mundo é. Ela o abraçou. Eu te amo, querido. Você sempre vê as coisas pelo lado bom. Streeter deu de ombros modestamente. A lei das probabilidades favorece os otimistas. Qualquer bancário lhe diria isso. As coisas costumam se equilibrar no final. Vênus apareceu acima do aeroporto, brilhando contra o céu que escurecia. Faça um pedido, mandou Streeter. Jeanette riu e balançou a cabeça. O que eu pediria? Já tenho tudo o que quero. Eu também, disse Streeter, e então, com os olhos fixos em Vênus, ele pediu mais.